Salve, meu nome é Pi, sou eterno estudante de Ciências Sociais aqui na USP. E eu vou tentar falar um pouco sobre um livro que eu li esses dias, que é do Luiz Alberto Muniz Bandeira. Ele é doutor em Ciência Política pela USP e professor na UNB. E bom, esse livro chama A Desordem Mundial, o Espectro da Total Dominação, Guerras por Procuração, Terror, Caos e Catástrofes Humanitárias. Basicamente, nesse livro ele vai estar tentando, a partir de vários conflitos, descrever o que é a dominação estadunidense, como que se dá a hegemonia americana no mundo, e isso num contexto de você estar caminhando para uma nova Guerra Fria, né, na medida que no leste começa a ter uma resistência. Então ele vai falar desde a desintegração da União Soviética e vai passando por vários conflitos, mas com foco no momento presente, tanto na Ucrânia quanto na Síria. Então, assim, é um livro grande, né? Tem 500 páginas. Eu vou tentar mais ou menos estar pincelando alguns aspectos que eu acho mais importante para estar compreendendo bastante do argumento do autor. E a ideia é mais só para comentar um pouco as leituras, porque nem tudo que eu leio eu faço fichamento, e enfim. Eu acho que é interessante até para incentivar outras pessoas a estarem conhecendo certas obras e tal. E, bom, ele começa então falando em retrospectiva o que aconteceu nos anos 30, que você, na época do New Deal, nos Estados Unidos, né, naquele período onde estava se tentando lidar com a crise de 29, você teve um golpe, na verdade, que foi armado por Wall Street. Então ele cita vários banqueiros e várias pessoas que estavam envolvidas numa tentativa de derrubar o Roosevelt para implementar nos Estados Unidos um modelo similar ao que então estava acontecendo na Itália e na Alemanha. Então, a partir disso ele tenta mostrar como que o Wall Street, né, como que o capital financeiro era fascista de fato. Então ele vai citar mesmo Ford, que foi um contribuinte pessoal de Hitler, mostrando justamente que essa roupagem democrática que os Estados Unidos ostentam e que a propaganda, os filmes, etc., tipo, colocam muito, né, colocando meio que os Estados Unidos como oposto do que foi o regime nazista, isso não se sustenta na prática, e é a partir disso que deve ser analisado qual é a política externa de intervencionismo dos Estados Unidos, como que se dá o imperialismo dos Estados Unidos sobre a falsa missão de levar a democracia pelo mundo, quando na prática você tem uma disputa geopolítica para poder manter uma ordem que é muito absurda. Então ele vai estar tentando mostrar isso. E aí o segundo ponto importante, né, para poder estar pensando isso, acho que entra justamente em pensar o que foi Guantánamo, né? Então a guerra ao terror, ela precisa ser muito pensada em relação aos métodos de tortura, as leis que foram criadas. Então ele fala do Patriot Act. Então, tipo, de repente, tanto os cidadãos dos Estados Unidos estavam desprotegidos em relação aos seus direitos constitucionais fundamentais, quanto na prática você teve uma série de leis e uma série de autorizações do uso legal de tortura pelos Estados Unidos na prisão de, inclusive, crianças oriundas do Oriente Médio, que foram torturadas, que passaram por uma série de abusos. Então no livro ele chega a mostrar não só essa questão de terem crianças em Guantánamo, mas os tipos de tortura, que incluía desde medicamentos forçados, enfim, humilhação sexual, uma série de coisas para obter interrogatórios, enfim. E o principal era que os Estados Unidos não precisavam nem justificar o porquê que aquelas pessoas estavam sendo presas, porque tudo entrava nessa guerra contra o terrorismo. E aí acho que para começar pensando esses dois grandes conflitos, né, que vão ser o principal do livro, é preciso entender que na Ucrânia o grande X da questão era o quê? Era a expansão da OTAN. Então, quando você tem a dissolução da União Soviética, um dos acordos que foram firmados era de que a OTAN não ia se expandir até as fronteiras da Rússia, porém isso vai acontecendo. Então, na verdade, a OTAN, que deveria ter uma atuação mais defensiva e se limitar mais à esfera ali do Atlântico, ela começa a cercar a Rússia, justamente para impedir que qualquer outro poder militar possa se contrapor aos Estados Unidos. E quando, né, a OTAN então flerta com a adesão da Ucrânia, a Ucrânia que fazia parte, né, da União Soviética, e que uma coisa que o autor vai colocar muito, que é justamente até que ponto que dá para pensar a Ucrânia como um país separado, né, uma nação distinta da Rússia, justamente por essa ligação que elas mantinham. Tanto uma ligação étnica, então você tem muitos falantes de russo dentro da Ucrânia, você tem uma população significativa, principalmente mais a leste, mas também todo emaranhado militar, toda a dependência que a Ucrânia tem do gás russo. Então, assim, era
passo muito forçado, né, e muito imprudente dos Estados Unidos expandir a OTAN até as fronteiras da Rússia, e dessa forma você vai ter um segundo ponto importante, né, para estar pensando, que é a atuação dos Estados Unidos não apenas no campo militar, mas também a partir dessa defesa da democracia por meio de ONGs, por meio de ativistas, promovendo através de manifestações os interesses estadunidenses. E aí coloca num campo bem complicado de se pensar, que é justamente essa fragilidade da democracia, de tipo, eu acho que o autor ele deixa as coisas muito preto no branco em alguma medida, porque assim, por mais que você tenha interesses geopolíticos maiores, pensando no mundo com mais polaridades em questão, você não pode excluir que você tem contradições. A Ucrânia está em uma crise muito profunda, então ele vai explicar isso, vai mostrar como que as oligarquias dos burocratas da extinta União Soviética vão começar a privatizar as estatais e vão criar verdadeiras fortunas, ao passo que a Ucrânia está num total colapso econômico. Mas, apesar disso, né, você tem um descontentamento popular, mas ele acaba também sendo infiltrado por esses interesses estadunidenses, e você tem a derrubada em 2014 do presidente Yanukovych, e essa derrubada ela vai se dá muito a partir desse investimento estadunidense. Então ele chega a citar, né, toda a participação dos Estados Unidos nessas mobilizações. Ele ironiza bastante a Primavera Árabe, as revoluções coloridas que vão acontecer também ali na região da Ucrânia, nesse sentido de servir aos interesses estadunidenses, mas que na prática essa troca de regime tende a levar mais instabilidade do que de fato um alinhamento, porque você tem um alinhamento com os Estados Unidos, porque você tem muitas contradições em causa. Então, a tomada da Crimeia pela Rússia se dá após esse golpe, nessa revolução, muito visando o quê? Tomar a Crimeia para preservar a base de Sevastopol, que era uma base russa que estava lá. Então ele até cita que, na verdade, as tropas russas não precisaram chegar até a Crimeia porque elas já estavam lá. E tudo isso para garantir o acesso russo ao Mar Negro, né? O controle do Mar Negro pela Rússia. E aí o livro ele descreve bastante, né, toda essa logística militar, tanto a logística do petróleo, do gás natural, né? Como que de fato esses conflitos eles vão se dando a partir dessa lógica de não basta você ter petróleo no seu território, você ter mísseis, mas você precisa posicionar essas coisas, você precisa transportar essas coisas e garantir o controle, né? Garantir a influência sobre as regiões por onde passam, né, essas coisas. Então a guerra é muito pautada em torno disso. E aí ele vai estar falando também um outro ponto, e tudo isso é interessante porque assim, ele vai citar vários conflitos diferentes, mas o modus operandi estadunidense, né, e questões do conflito que são muito similares, né, em vários outros conflitos. Então ele vai falar, por exemplo, da instrumentalização na Ucrânia, né, para essa derrubada do presidente, dos neonazistas. Então ele vai mostrar o partido, inclusive o partido de lá, que, né, de extrema direita, que tem um símbolo muito parecido com o nazista, mas não apenas isso, né, ele vai citar o Stefan Bandera, que foi um colaborador nazista e que foi reabilitado. E nas manifestações o pessoal leva, tipo, fotos do cara, os caralho é 4. E então, assim, a coisa vai além de, tipo, uma parte da Ucrânia que quer se juntar à União Europeia e se afastar da Rússia. A coisa, tipo, entra nessa instrumentalização da extrema direita e até num contexto de guerra, né? Porque o que acaba acontecendo é que a Crimeia ela vai ser anexada pela Rússia, mas mais a leste, né, a parte ainda da Ucrânia ali, que é a região de Donbass, que é a parte mais industrializada, vai ficar em disputa, né? Então você tem um conflito, a guerra ali na Ucrânia, nessa região, e você vai ter justamente essa instrumentalização desses neonazistas. E que é muito semelhante com a instrumentalização dos fundamentalistas, né? Que vai ser feita na Líbia, que vai ser feita na Síria, e que justamente a gente consegue ter uma dimensão do que acontece pensando a situação depois da ascensão do Estado Islâmico. E bom, aí ele, né, em relação à Primavera Árabe, acho que é interessante pensar o que foi o Gaddafi ali na Líbia, porque é um determinado modelo ali de dominação e de intervenção estadunidense que vai se caracterizar principalmente pelo fim do Estado. Então ele chega a mostrar um mapinha mostrando a quantidade de grupos que estavam ali na região disputando pequenas partes do território, né, e, enfim,
se sustentando pela exploração dos recursos naturais de determinadas áreas, mas depois que o Gaddafi ele é morto, você na verdade não tem nenhum poder centralizado que consegue controlar a Líbia como um todo. E era mais ou menos esse o panorama, né, que se desenhava na Síria. Então, ali o governo sírio, ele estava, né, em conflito com os interesses tanto do Ocidente, dos Estados Unidos, a União Europeia por tabela, mas também com os rivais ali regionais, né, principalmente a Turquia, a Arábia Saudita, mesmo Israel. E o que acontece é que você vai ter ali na Síria, assim, tipo, sendo desenhado há bastante tempo uma intervenção, e o estopim seria o ataque com armas químicas, né, com gás salim, que acontece em Damasco, na capital. Porém, na verdade, eles não provam, né, que foi o regime do Assad, né, do governo sírio que fez isso, mas o Obama vai usar isso como pretexto para estar invadindo a Síria. E aí, o principal que acontece é o rolê de guerra por procuração. Então, mais do que a operação militar em si, né, uma intervenção direta, você começa a investir pesado, mesmo em treinamento, em armamento, de extremistas, né, de fundamentalistas, principalmente no território turco, e aí eles sendo depois, né, reentrando na Síria. E isso vai gerar, entre outras coisas, todo aquele caos, mas principalmente um território fértil também para a ascensão do Estado Islâmico. E o Estado Islâmico, é interessante pensar primeiro, você tem previamente a dissolução do exército iraquiano, então você vai ter a derrubada do Iraque, num processo também que ele vai comparar muito com a invasão nazista à Polônia, porque é totalmente arbitrário e o mundo não consegue fazer nada, então simplesmente os Estados Unidos resolvem invadir o Iraque, depois da guerra no Afeganistão, e o que acontece é que você, enfim, tem uma série de erros, né, de políticas lá que vão estar permitindo a ascensão do Estado Islâmico, mas não só pensando nessa somatória histórica, mas mesmo no momento presente de atuação deles, algo que é central é o quê? Você ter como está comercializando petróleo. Então o Estado Islâmico estava se financiando muito, conseguindo levar o petróleo até a Turquia, e da Turquia ele era vendido para Israel, enfim, ele era destinado para outros lugares, e dessa forma o Estado Islâmico conseguia se financiar com uma quantidade de grana muito alta, fora todo o armamento que foi despejado no Oriente Médio. E aí é interessante pensar também em Israel. Eu acho que, enfim, ele dá uma boa explicada, né, sobre a questão de Israel. Também serve um pouco para a gente ver como que também é difícil de determinar certos critérios como indiscutíveis para você estar colocando uma iniciativa como mais válida do que outra. Então, por exemplo, ele vai falar sobre o Fatah, sobre o Hamas na Palestina, onde você vai ter, por exemplo, a prática de atentados, né, mas num contexto onde claramente a Palestina está sendo ocupada e dominada por Israel, inclusive com regiões, né, da Cisjordânia e da faixa de Gaza não sendo incorporadas de uma vez por Israel, para você não incorporar os cidadãos e não conceder direitos, né? Então, na verdade, o que acontece é que você nem permite um Estado da Palestina, mas também não dá nenhum direito, e você vai colonizando, vai expulsando, num terror de Estado, né, praticado por Israel, mas que não vai parar ali, né? Então, acho que uma das questões que fica é tanto o poder da indústria bélica nos Estados Unidos, a necessidade de uma máquina de guerra para garantir os lucros dessa indústria, né, para garantir em termos econômicos esse aparato militar, porque o Pentágono é um dos grandes clientes, né, da indústria militar estadunidense, mas em paralelo também em Israel uma situação parecida. E mesmo pensando, né, no Netanyahu, pensando na extrema-direita israelita, de tipo, você não tem como simplesmente parar tudo. Então, terminou a incorporação da Palestina, expulsou todo mundo dos caras, agora está tudo pacificado. Não, você na verdade você constrói um Estado que ele opera a partir dessa dinâmica de expansão bélica. Então você simplesmente não tem como desfazer tudo isso e ficar todo mundo sem emprego e foda-se tudo. E entra até nessa lógica mesmo, assim, de como você tem toda uma população empregada no setor armamentista. Mas, por fim, acho que os grandes pontos para amarrar um pouco isso é pensar, por exemplo, o Iraque. Um dos grandes motivos dele ter sido invadido em 2003 pelo George W. Bush é que ele estava negociando petróleo, né, e pretendia negociar petróleo em euro.
Então rompendo, né, a lei mundial de você ter que usar o dólar. E ele vai mostrar muito isso, assim, como que o dólar, né, em Bretton Woods, que foi os acordos, enfim, como se estabeleceu a ordem do pós-guerra, você tinha, por exemplo, a garantia de que o dólar ia ter uma determinada valorização e ia ser lastrado em ouro. De repente, ele deixa de ser lastrado em ouro e aí você tem toda uma negociação para garantir que o petróleo fosse o lastro, na medida que você só pudesse comercializar petróleo a nível internacional com dólar. Por sua vez, a dívida estadunidense, que os Estados Unidos iam ficando se endividando, ela era comprada, né, por outros estados como um investimento. Então você acabava, a partir do poder mesmo militar, etc., instituindo uma ordem, e uma ordem que as pessoas iam seguindo até pela lucratividade disso. Mas que, obviamente, né, tipo, em termos geopolítico, ia contra o interesse tipo, de vários países que acabavam ficando marginalizados no sistema financeiro estadunidense. E aí ele vai colocar muito como de fundo, né? Ele cita até o BRICS nesse sentido, mas como que tanto a Rússia quanto a China caminhavam também para uma construção de um sistema financeiro mais autônomo, justamente para não ficarem reféns da dinâmica estadunidense. E acho que o grande ponto assim enfim, é tentar amarrar um pouco esses conflitos, né, nesse movimento mais profundo da política mundial, né, tipo, justamente porque é isso, assim, você pensa a economia a partir de uma ordem estabelecida e uma ordem que é estabelecida por meio da força, com a OTAN sendo um personagem muito importante e não apenas tipo para estabelecer essa dinâmica econômica, mas mesmo também como todo o aparato militar gera, né, toda uma movimentação econômica por conta própria e precisa continuar sendo acionado, né, precisa continuar dando lucro.